O autor de hoje ultrapassou o papel de cronista teatral de seu tempo ao examinar, com precisão moral e social, a Espanha da virada do século. Sua obra forma um amplo painel que desmonta, com ironia, a hipocrisia e as convenções da burguesia. Os amores alegres, os amores fáceis, que só conhecem a ilusão e o desejo, veem despetalar-se todas as suas flores em uma rápida primavera. Para o amor de uma esposa, para os amores santos e fiéis que sabem esperar, as nossas flores são flores tardias, rosas de outono. Não são as flores do amor, são as flores do dever cultivadas com lágrimas de resignação, com aroma da alma de alguma coisa que é eterna. Os interesses criados e rosas de outono, de Jacinto Benavente, é o livro que dá sequência ao nosso projeto Nobel, onde eu me propus a ler, em ordem cronológica, um livro de cada laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Se essa é a sua primeira vez por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e com seus inimigos, porque o importante é compartilhar. Se você não viu os vídeos anteriores desse projeto, o link da playlist vai estar na descrição do vídeo e num card aqui em cima. Hoje vamos falar de duas peças centrais, e essas duas peças revelam o método e o ceticismo desse autor. Os Interesses Criados, de 1907, e Rosa de Outono, de 1905. Eu estou falando nessa ordem porque é a ordem que está aqui no livro. Embora distintas, a primeira é uma farsa inspirada na tradição popular italiana, e a segunda, um drama naturalista sobre o casamento. Ambas sustentam a mesma tese: as relações humanas, econômicas ou afetivas se baseiam na conveniência e no artifício. Esse vídeo analisa como essa dualidade formal apoia a crítica de Benavente à sociedade moderna, em que a máscara do farsante ou da dama respeitável move a vida social. Os Interesses Criados é considerado seu ponto alto. Retoma o teatro popular com um propósito filosófico: transformar a comédia em espelho da vida social. O protagonista Crispim manipula mentiras para provar que reputação, honra e amor são produtos negociáveis dos interesses criados. Sua esperteza consiste em aliar o desejo de riqueza e prestígio dos outros aos próprios objetivos. Benavente inverte a moral tradicional. Em vez de punir o engano, o recompensa, mostrando que a sociedade se sustenta em ficções convenientes, não na verdade. Olha que coisa atual. O riso da peça é amargo, pois revela o caráter teatral e transacional da convivência humana. A estrutura e o cenário ampliam o alcance da crítica, tornando-a uma reflexão sobre a própria condição humana. Em Rosas de Outono, que é a segunda peça, o Benavente abandona a leveza da farsa para retratar o drama íntimo da burguesia. Aqui, a mentira preserva não os interesses materiais, mas a aparência do lar e do amor. Isabel, o protagonista, enfrenta o declínio do casamento e decide manter a ilusão de harmonia para proteger a filha e a própria posição social. Seu sacrifício revela a dependência feminina das convenções e a ética de resignação que sustenta o mundo burguês. Isabel encarna a renúncia, aceita a falsidade como meio de preservar o que resta de ordem e afeto. A Rosa de Outono simboliza essa beleza resistente e tardia, que floresce apesar do desgaste. Benavente questiona, assim, a base emocional de uma sociedade que valoriza a aparência mais do que a verdade. A comparação entre Os Interesses Criados e Rosas de Outono mostra a coerência do pensamento de Benavente. Na farsa, a hipocrisia cria o mundo de Leandro. No drama, conserva o de Isabel. Em ambas, a verdade aparece como força destrutiva. O autor usa o humor ou a seriedade conforme o tom da peça, mas sempre expõe o mesmo mecanismo,
a dependência humana de Máscara. Sua modernidade está nesse olhar analítico que diagnostica em vez de julgar. Ao usar a farsa e o drama conjugal como espelho opostos, Benavente demonstra que máscaras sociais são inevitáveis. O Nobel de 1922 reconheceu não apenas o estilo refinado de sua escrita, mas a lucidez com que investigou as engrenagens morais da convivência humana, um diagnóstico ainda atual. A obra de Benavente é essencial para compreender o teatro do século XX. Os interesses criados celebra a inteligência que constrói a ilusão social. Rosas de Outono lamenta o sofrimento que a mantém. Juntas, revelam o autor como um observador implacável da vida. Em seu teatro, todos somos, em alguma medida, Crispins e Isabéis, movidos por interesses, presos a máscaras e sustentados pela hipocrisia que torna possível a convivência. A trajetória de Jacinto, Benavente e Martínez marca um ponto decisivo na história do teatro espanhol. Nascido em Madrid em 1866, no meio de uma família culta e abastada, o pai era um pediatra respeitado. Benavente cresceu entre privilégios que mais tarde se tornariam o alvo de sua crítica artística. O abandono do curso de Direito após a morte do pai foi menos uma mudança de rumo e mais a revelação de um propósito: transformar a herança social em matéria teatral. Suas viagens pela Europa, França, Inglaterra e Rússia foram fundamentais. Permitiram-lhe conhecer de perto o naturalismo, o simbolismo e o teatro de ideias de autores como Ibsen, Shaw e White. Esse contato ampliou sua visão e o preparou para renovar a cena madrilenha, então presa ao melodrama romântico e ao gênero popular. Ao retornar, trouxe um repertório novo e uma missão clara: modernizar a dramaturgia espanhola. Ele é autor de mais de 170 peças. Benavente se destacou pela ironia, não como ornamento, mas como instrumento de crítica social. Evitava o panfleto e preferia o salão à tribuna. Suas obras retratam a burguesia e a aristocracia de Madrid, ambientes marcados pela hipocrisia e pela rigidez moral. O diálogo, não a ação, é o centro das suas peças. A crítica surge em subentendidos e jogos de linguagem, revelando o vazio sobre as aparências. O público, retratado no palco, ria de si mesmo e se via exposto em suas contradições. Então a comédia, Os Interesses Criados, primeira peça desse livro, é o exemplo máximo dessa arte. Inspirado na tradição da comédia de máscaras, Benavente cria personagens tipos, como Crispim e Leandro, para tratar do poder do dinheiro e da conveniência sobre a moral. O tema, universal, transforma a peça numa alegoria sobre o cinismo das relações humanas. Essa peça me lembrou muito O Alto da Compadecida, e quando chegar no finalzinho, vocês também vão fazer ligações. Mas Benavente não se limitou à sátira social. Em obras como Senhora Ama, de 1808, e La Marquerita, de 1913, voltou-se ao drama rural. Neles, o conflito psicológico substitui a crítica de costumes. A paixão, a honra e a repressão surgem em ambientes fechados e violentos, onde emoção substitui a etiqueta. Essas peças mostram sua versatilidade e a aproximação com o drama psicológico moderno. O reconhecimento veio, então, em 1922, com o Prêmio Nobel de Literatura, concedido pelo modo como deu continuidade à tradição do drama espanhol. Essa definição é justa, mas ela é incompleta. Benavente renovou essa tradição ao romper com ela. Sua modernização se deu em dois movimentos principais: ruptura com o melodrama, ao rejeitar o sentimentalismo fácil e os enredos artificiais, e depois a aproximação do drama social e psicológico ao privilegiar as motivações morais e internas dos personagens.
Benavente escreveu e dirigiu até sua morte em 1954. Sua obra consolidou uma nova forma de teatro, mais intelectual, irônico e verossímil, e abriu caminho para os dramaturgos do século XX. Com ele, o palco espanhol deixou para trás o romantismo melodramático e entrou na modernidade. Sobre os livros, num apanhado geral, antes de nos aprofundarmos nos enredos, começando pelos interesses criados, ela é reconhecida como a principal obra de Jacinto Benavente. Os interesses criados ultrapassa a categoria de comédia satírica e se afirma como um dos diagnósticos mais agudos da sociedade burguesa do século XIX. Longe do naturalismo e do melodrama, Benavente recupera a tradição da comédia italiana, não por erudição formal, mas como instrumento de crítica. Ao vestir a sátira social com as máscaras clássicas, Polichinelo, Arlequim, Briguela e Rizela, ele dá à peça uma dimensão mítica e revela a artificialidade das relações sociais modernas. A força da obra está em sua estrutura leve e ágil. Benavente demonstra que a farsa e o enredo simples podem expor uma tese grave: o domínio do interesse sobre a moral. A leveza se converte em estratégia, suavizando o impacto de uma crítica profunda à hipocrisia social. O uso das máscaras não é casual, mas pragmático. Em vez de criar personagens psicológicos, Benavente trabalha arquétipos. O rico Polichinelo representa o poder econômico e sua cegueira moral. Leandro e Crispim atualizam os antigos criados espertos. Leandro, nobre empobrecido, depende da aparência. Crispim, o cérebro da dupla, manipula o sistema com cinismo lúcido. Sua honestidade cínica é, paradoxalmente, sua arma mais eficaz. No mundo regido por interesses, admitir o cálculo é a forma mais segura de poder. A chegada dos dois à cidade inaugura um experimento social. A trama não gira em torno de paixões ou honra, mas da criação de uma rede de dívidas e favores. Crispim compreende que a sociedade é uma engrenagem de dependências. Seu golpe consiste em construir uma teia de interesses mútuos. Cada personagem investe algo: prestígio, dinheiro, confiança no sucesso da dupla. Assim, todos se tornam cúmplices da fraude. A verdade deixa de ser questão moral e passa a ser risco financeiro. Benavente resume sua tese com precisão: o interesse une os homens mais que a moral, a verdade ou o afeto. Os interesses criados funcionam como proteção e passaporte social. A sociedade não se importa com a origem do sucesso, apenas com a sua manutenção. O casamento de Leandro com Silvia, filha do Polichinelo, ilustra isso. O amor existe, mas o que sustenta o enlace é a teia de vantagens que Crispim articulou. O interesse torna-se a base material que permite ao ideal parecer possível. A frase mais incisiva da peça condensa essa visão. O que se chama virtude é, muitas vezes, o interesse criado por um outro vício. A moral pública, portanto, é um efeito prático. O vício, quando útil à ordem social, transforma-se em virtude. A fraude que mantém o sistema é recompensada. A virtude é apenas o vício que deu lucro. Forte. Mais que comédia, Os Interesses Criados é uma reflexão sobre a lógica social moderna. Ao desnudar a sociedade e reduzi-la à sua mecânica de lucro e conveniência, Benavente alia forma clássica e conteúdo moderno. A leveza da comédia não ameniza a gravidade da crítica, mas a torna universal. As máscaras de seus personagens são retratos permanentes de um cinismo humano que atravessa o tempo. Também, de forma geral, falando de Rosas de Outono, se Os Interesses Criados representa o auge de sua comédia ágil e irônica, centrada na crítica à venalidade humana, Rosas de Outono surge como um contraponto essencial para compreender a sua versatilidade. A peça abandona o tom farsesco e adota o drama burguês, examinando com sobriedade
os conflitos morais e conjugais da alta sociedade. Rosas de Outono é um drama em que a crítica social se manifesta não pela sátira, mas pela introspecção psicológica. A figura de Isabel é o eixo moral da peça. Sua renúncia expõe a hipocrisia de uma classe que valoriza a aparência em detrimento da sinceridade. Diferente do ritmo exteriorizado das comédias de Benavente, o ritmo exteriorizado, Rosas de Outono se estrutura como um drama psicológico voltado aos dilemas internos. O palco torna-se espaço de análise dos vínculos morais e das convenções matrimoniais. A tensão nasce da contenção. O conflito não explode, mas se acumula no silêncio e na frustração. A trama gira em torno do casamento de Isabel e Gonzalo, união que se tornou fachada. Gonzalo representa o marido burguês cuja infidelidade é conhecida, mas tolerada. O drama não se concentra na quebra da moral conjugal, e sim na manutenção das aparências que sustenta o status social. A verdadeira luta de Isabel é contra o próprio orgulho ferido. O núcleo trágico está na decisão de Isabel de preservar a imagem da família, mesmo ciente da traição do marido e de sua infelicidade. Sua renúncia resulta não da submissão, mas do desejo de proteger a reputação da família e o futuro da filha, Maria. Isabel encarna a mulher madura que, no outono da vida, confronta o fim das ilusões românticas. Ao sacrificar a própria verdade emocional, preserva a estabilidade da família. Seu gesto combina força e fragilidade. Força por suportar a desilusão, fragilidade por se curvar às convenções sociais. Esse sacrifício consciente sustenta a crítica de Benavente à moral burguesa. A hipocrisia denunciada não está apenas na infidelidade de Gonzalo, mas na sociedade que impõe a aparência de harmonia acima da sinceridade. A felicidade de Maria é o preço pago pela continuidade dessa ilusão. Rosas de Outono consolida Benavente como observador agudo da sociedade espanhola e dramaturgo capaz de transitar entre registros opostos. Em Os Interesses Criados, ele expõe o jogo de interesses. Em Rosas de Outono, analisa o drama íntimo das paixões e renúncias. Ao explorar os dilemas de Isabel e a dissolução silenciosa do seu matrimônio, Benavente questiona os valores da classe dominante com precisão psicológica. Rosas de Outono permanece fundamental para compreender como a renúncia individual reflete a dissimulação coletiva. Mas vamos aos enredos das peças. Os Interesses Criados é herdeira declarada da antiga farsa. Supera a mera evocação de um gênero popular e se afirma como um espelho metateatral da condição humana no início da modernidade. Longe de ser um simples divertimento, integra a tradição cômica de Molière e Shakespeare, unindo os tipos de comédia a uma crítica social e econômica aguda. O prólogo não é um manifesto estético. Ao definir a farsa como arte capaz de unir o doutor e o ladrão, o prelado e a moça alegre, o autor propõe uma função catártica e igualitária para o teatro. O riso torna-se uma moeda comum que suspende por instantes as barreiras de classe. A peça reconhece que a fadiga e a tristeza são universais e exige uma arte igualmente universal. Apresentada como um espetáculo primitivo de bonecos simples, a farsa usa a modéstia da forma para sustentar a ousadia do conteúdo. O convite ao público para rir das tolices dos personagens é um apelo à cumplicidade. A verdadeira arte está na permanência dos arquétipos, não na grandiosidade da encenação. Ao recusar-se a envelhecer, a farsa torna-se intemporal. O núcleo da intriga é a relação entre o criado e o amo, representada por Crispim e Leandro. Crispim, longe do servo submisso, é o estrategista que inverte a hierarquia. Leandro, o nobre empobrecido, possui apenas a aparência de status. Crispim
detém a inteligência que o sustenta. A cena em que eles chegam em uma hospedaria marca o início do pacto entre ambos. A agressão simulada é uma encenação brilhante. A falsa violência intimida o hospedeiro e reforça a imagem de Leandro como senhor de prestígio, cuja autoridade se impõe pelo medo. É o nascimento da farsa como modo de vida. A troca da pobreza pelo crédito, sustentada pela aparência. O gesto seguinte de Crispim, ao ajudar o capitão e o poeta Arlequim, amplia seu poder. Ele transforma a falta de dinheiro em ato de generosidade, comprando aliados e reputação com recursos imaginários. O crédito aqui é construído pela encenação, não pela posse. Então eles fingem que tem. Na segunda parte da peça, o foco desloca-se para o salão decadente de Dona Sirena, onde a miséria econômica guia todas as ações. Sirena e Colombina, embora aparentem distinção, agem movidas pela necessidade. A festa fracassada, que a Dona Sirene daria, é salva por Crispim, o verdadeiro produtor da noite. A intriga alcança o auge nas manipulações de Crispim. Ele suborna Dona Sirena para intermediar o casamento de Leandro e Silvia. Chantageia o Polichinelo, ameaçando revelar seu passado criminoso. Polichinelo, burguês rico, revela-se um homem dominado pelo medo da exposição pública. O escândalo é a moeda real de uma sociedade baseada na aparência. Sua oposição ao casamento, paradoxalmente, acelera o romance, como antecipa Crispim. O ponto de virada surge quando o amor entre Leandro e Silvia se torna sincero. Esse sentimento ameaça o golpe de Crispim, introduzindo a verdade no centro da farsa. Ao desejar confessar sua origem, Leandro provoca uma crise moral que desloca o jogo de aparências. Vocês estão vendo? Essa cena lembra muito o Alto da Compadecida, quando tá lá o João Grilo tentando intermediar o casamento da filha do coronel com o outro personagem, que eu esqueci o nome agora. E ele até queria revelar que ele também era pobre, que ele não era rico, tudo. E o João Grilo não deixa o Chicó confessar. É a mesma cena. Aqui é um cara muito esperto, utilizando o amigo, ou aqui no caso o amo, para poder dar um golpe e enriquecer. Viu como lembra? Então, no desfecho, a astúcia de Crispim é consagrada como força que garante justiça e felicidade. Quando o aparato judicial se apresenta, ele o incorpora à farsa. As ameaças legais são usadas para convencer os credores de que o casamento é o único meio de recuperar dinheiro. O matrimônio torna-se uma necessidade econômica, não um ideal romântico. Leandro confessa sua pobreza, mas Silvia, guiada pelo amor, recusa-se a abandoná-lo. O mesmo fim do Alto da Compadecida. A pressão dos demais personagens, movidos por interesse, dívida ou reputação, conduz à união do casal como restauração da ordem social e financeira. Silvia encerra a peça com a reflexão metateatral. A vida é uma farsa movida por fios grosseiros de interesse e miséria, mas o amor é o fio sutil que a transcende. A peça não celebra a farsa em si, mas o fato de que, no teatro da vida, o amor e a verdade só triunfam quando melhor encenados do que a mentira e o cálculo. Crispim, o servo, torna-se o verdadeiro artífice dessa ordem, manipulando os fios sociais para que o fio do amor prevaleça. É uma comédia que reafirma o teatro como forma de crítica e espelho da sociedade. Já Rosas de Outono vai além da simples exposição dramática. Nele, o autor constrói com precisão o universo moral e psicológico que sustentará a tese central da peça: o triunfo do amor do dever sobre a ilusão da paixão. Sob uma leitura sociológica, essa peça revela a hipocrisia da burguesia espanhola da virada do século, tendo o matrimônio como campo de conflito. A ação começa no gabinete conjugal, espaço que deveria representar a intimidade, mas se transforma em palco de um confronto. A discussão entre Gonzalo
e Isabel, sua segunda esposa, sobre um jantar social esquecido em favor do personagem chamado Cassiano, expõe mais do que o mal entendido. A má memória de Gonzalo simboliza sua seletividade moral, um modo de evitar o dever conjugal em nome do prazer pessoal. Gonzalo encarna o tipo do Dom Juan doméstico, menos um sedutor trágico que um egoísta sustentado por uma ordem patriarcal complacente. Isabel representa a estabilidade e a resignação. Seu ciúme não é paixão, mas lucidez diante de um padrão de infidelidade. Ao relembrar o caso de Carmen, antiga amante de Gonzalo, e o noivado rompido da filha, Maria Antônia, sob suspeita de consanguinidade, Benavente mostra como o pecado masculino corrói não apenas o lar, mas também a legitimidade das gerações seguintes. A entrada de Maria Antônia e de seu marido Pepe reforça o paralelismo entre dois casamentos em crise. A relação do jovem casal reflete a dos mais velhos. Gonzalo foge para as aventuras, Pepe para o teatro e as distrações fúteis. Quando o sogro repreende o genro, mas o encoraja a sair, expõe-se à contradição patriarcal. O homem mais velho legitima no outro a infidelidade que pratica. O conselho dado à filha: não reclame, senão ele buscará distrações fora de casa, traduz a lógica social que impõe à mulher a responsabilidade pela fidelidade do marido. O ato estrutura-se assim sobre a oposição entre Isabel e Maria Antônia, a resignação e a revolta. A madrasta aconselha paciência e silêncio, ecoando a moral dominante que valoriza a passividade feminina. A enteada, porém, recusa o papel de vítima e torna-se o motor da ruptura que a mãe política evitou. A angústia de Maria Antônia atinge o ponto máximo quando ela confessa a Isabel a traição de Pepe e o aborto que atribui à dor da infidelidade. Sua desconfiança em relação ao pai revela clareza. Sabe que os homens se protegem mutuamente na manutenção da hipocrisia. O clímax ocorre quando Maria Antônia, com cartas e retratos em mãos, transforma o lar em tribunal. Ao exigir separação para evitar o ridículo público, ela evidencia a primazia da aparência sobre a verdade. A reação de Pepe, minimizar as provas e culpar a esposa, expõe o reflexo automático do patriarcado. Inverter a culpa para preservar o poder. A última cena, com Isabel chorando ao ver a alegria superficial de Gonzalo, marca o reconhecimento silencioso de sua própria desilusão. Sua dor resume o aprendizado de uma vida de conformismo. Benavente amplia o retrato social com personagens secundários. Laura, a mulher rica e independente, ironiza o conservadorismo doméstico e representa a ameaça moderna à ordem tradicional. Josefina e Adolfo, figuras frívolas fascinadas pela moda francesa, simboliza a futilidade da elite. A tentativa de chantagem de Adolfo, embora grotesca, mostra como a desconfiança permeia as relações sociais. Rosas de Outono é assim um exemplo de exposição dramática e crítica social. Benavente lança as bases das duas crises conjugais e prepara o terreno para a conclusão moral da peça. O discurso final de Isabel, com a imagem das rosas de outono, sintetiza o sentido da obra. O amor verdadeiro não é a paixão breve, mas o afeto que resiste ao tempo, sustentado pelo dever e pelo perdão. A ferida exposta nesse ato inicial justifica, no desfecho, a defesa do amor maduro e paciente como única forma de redenção possível. Jacinto Benavente destacou-se não apenas como renovador do teatro espanhol do início do século XX, mas como um mestre da dualidade estética. A leitura comparada de Interesses Criados e Rosas de Outono revela o alcance de sua obra. Benavente transita com igual habilidade entre a sátira social e o drama burguês, mostrando-se um observador atento das contradições e hipocrisias de seu tempo. Embora diferentes em tom e estrutura, as duas peças funcionam como retratos complementares da sociedade.
Os interesses criados expõem o mecanismo público da ambição e da fraude. Rosas de Outono investiga o sacrifício e a moralidade na esfera privada. A tensão entre o cinismo da máscara e a dor íntima define a relevância do autor. Os interesses criados representam o auge da comédia de Benavente e uma das principais contribuições espanholas ao teatro moderno. A peça adota tipos fixos: o servo astuto, o patrão ingênuo, a dama apaixonada, e combina leveza estrutural com crítica social aguda. O enredo, centrado no vigarista Crispim e seu amo Leandro, ultrapassa a sátira da época para alcançar dimensão universal. A obra revela que o interesse por dinheiro, poder e status é o verdadeiro motor das relações humanas. O interesse criado torna-se o cimento que une credores, famílias e instituições em torno da conveniência. Crispim é mais do que um trapaceiro, é um manipulador das vaidades alheias. Sua astúcia consiste não em inventar mentiras, mas em transformar o desejo dos outros na matéria de sua farsa. O título da peça resume seu sentido. A verdade importa menos que a realidade social construída pela convergência de interesses. A ambiguidade moral do desfecho gera debate. O triunfo dos vigaristas e a absorção da mentira pela sociedade podem ser lidos de duas formas: como a aceitação pessimista da imoralidade ou como crítica mordaz a uma sociedade que recompensa a corrupção quando ela mantém as aparências. O uso de personagens tipo, embora eficaz na alegoria, reduz, por vezes, a complexidade psicológica em favor da função moral. Em contraste, Rosas de Outono adota um tom íntimo e contido. É um drama de costumes que analisa o conflito moral de Isabel, protagonista que descobre a infidelidade do marido e opta por preservar a estabilidade familiar. A ação é mais psicológica que física, centrada na luta interna entre dignidade e sofrimento. Benavente mostra o preço emocional de manter as aparências e o peso do amor que exige renúncia. Isabel encarna uma força silenciosa. Sua escolha não é submissão, mas um gesto consciente de preservar o equilíbrio dentro dos limites sociais do casamento. A metáfora da rosa de outono simboliza essa maturidade que floresce tardiamente, marcada pela aceitação da imperfeição. Eu aponto dois limites da peça: o excesso de diálogo e o conformismo do desfecho. A aceitação da infidelidade e o elogio do sacrifício podem parecer uma adesão ao modelo burguês tradicional, enfraquecendo a crítica social. Onde Crispim vence pela astúcia, Isabel resiste pela resignação. E essa oposição reflete os limites do pensamento social de Benavente em seu tempo. A leitura conjunta das duas obras confirma sua versatilidade e define seu lugar central na dramaturgia moderna. Benavente domina tanto a comédia, que denuncia a corrupção coletiva, quanto o drama, que expõe a opressão moral individual. Seu teatro reflete as contradições do início do século XX, o triunfo do pragmatismo e o custo emocional da decência. Benavente não oferece respostas. Mostra o impasse entre a esperteza de Crispim e a renúncia de Isabel. É nessa tensão entre riso cínico e silêncio moral que sua obra permanece viva e atual. São duas peças excelentes. É até difícil escolher entre as duas qual que é a melhor. É pena que esses livros não são mais publicados no Brasil, mas procurando em sebo, com muito esforço, você encontra. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.